Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Que presença maravilhosa é a presença de Deus. Oh, Jesus amado. Você vai louvando, o nome do Senhor vai sendo engrandecido e você vai se alegrando. Você às vezes entra triste, mas sai alegre. Entra enfermo e sai curado para a glória de Deus. Amém? Queridos, abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, palavra que não volta vazia, palavra fiel. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Joel, capítulo 3, versículo de número 13 e 14. Joel, capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14, para a nossa meditação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu aguardo enquanto você procura aí na Bíblia Sagrada, tá bom? É fácil, você vai no Novo Testamento, Mateus, aí vem voltando, Jonas, né? Aí você acha Joel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está nesse lugar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Por Deus nos dá essa oportunidade de estarmos aqui para glorificar o nome dele. Achou aí, Joel? Procura aí, eu vou aguardar os irmãos. A Bíblia diz para nós aguardarmos, esperarmos uns pelos outros. Amém? Eu quero agradecer a Deus, irmãos, pela vida dos nossos irmãos que estão nos visitando hoje aqui na Assembleia de Deus, semeadores de vidas, aqui no Jardim Maravilha, Guaratiba, Rio de Janeiro, para a glória do nome do Senhor. O Fabrício, a Maria Luísa e o Lucas, cadê eles? Está ali. Como é que a igreja vai dizer aos nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Nós amamos vocês em Cristo Jesus. Amém. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. A Bíblia está na mão, né? Para bater palma fica difícil ali, né? Glória a Deus. Mas a Bíblia diz no Salmo 47: aplaudiu o Senhor todos os povos. Tem gente que vai tentar te impedir de aplaudir o Senhor, mas está na Bíblia, Salmo 47. A gente precisa aplaudir mesmo o Senhor. Joel capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porque sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Podem sentar, queridos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. A você que veio aqui e está ouvindo a palavra de Deus, você que nos acompanha pela internet, né? Pelo Facebook, pelos canais da mídia, eu quero dizer para você que você é um bem-aventurado em ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é a coleção de livros. A Bíblia tem 1189 capítulos, 31.173 versículos, e se você parar para meditar, todos os dias Deus fala conosco. É só você abrir a Bíblia e meditar, ler, e Deus vai estar falando com você. Ela é fechada, um livro. Aberto, você lendo, é a palavra de Deus ao seu coração.
e ela te alimenta. E nessa época aqui de Joel, Deus usa o profeta Joel para falar sobre o juízo de Deus sobre as nações inimigas e a restauração de Israel. Na verdade, Deus usou vários profetas no passado. Usou Jeremias, Isaías, os profetas maiores e menores. Deus usou e Deus ainda continua usando, porque Ele ainda tem seus profetas. Ainda existem homens e mulheres de Deus. Por isso que Paulo vai falar à igreja de Corinto, né? Para que não proibais a profecia. Deus, Ele quer verdadeiramente que essa profecia, a palavra de Deus, ela seja pregada, as pessoas, os servos dele sejam usados por Deus. Joel aqui foi um grande instrumento de Deus, e ele vai falar do vale da decisão. Esse vale da decisão, onde multidões e multidões ali estavam, profeticamente falando, porque ele estava aqui lançando uma profecia para Israel. Essas multidões de pessoas são as pessoas que vão ser julgadas por Deus. Aqui era a nação inimiga. A Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, mas em breve nós estaremos com o Senhor, porque a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus, que nós estamos vivendo os últimos dias da terra. E aqui eu quero partir da profecia de Joel, porque ainda existe essas multidões de pessoas que estão no vale da decisão, pessoas que têm a oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador, mas endurece o seu coração, não abre o seu coração, porque Jesus, ele está à porta e bate. No livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus quer que você tenha uma comunhão com ele. Deus quer que você se aproxime dele. Ele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Se você der um passo de fé para poder entregar a sua vida a Cristo, a sua vida é transformada. Multidões aqui no vale da decisão, porque desde a época antiga, desde a época de Israel, desde a época quando Deus chamou Abraão, desde a época de Moisés, dos primórdios da fé, dos nossos antepassados, daqueles homens de Deus, Estevão, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, os profetas que foram cortados, cerrados ao meio, foram decapitados, foram lançados para leões devorarem. Essas pessoas guardaram a palavra de Deus no seu coração, mas tinha muitas pessoas, e multidões que estavam no vale da decisão. Porque quando você olha na Bíblia Sagrada, você vê a oportunidade que Deus deu para Israel. Quando Deus viu o sofrimento do povo, Ele usou Moisés. Ele usa Moisés para tirar o povo lá do Egito. Deus usou de uma forma poderosa, mas muitas pessoas ainda tinham dúvida. Muitas pessoas estavam em cima do muro, mas muitos egípcios tomaram por fé a palavra que era pregada pelos hebreus e conseguiram sair do Egito e foram caminhando rumo a Canaã que Deus havia preparado. E aí, multidões e multidões no vale da decisão, no vale dos desertos da vida, ficaram e morreram porque murmuraram. Se você olhar aqueles que saíram na época de Moisés, só entraram na terra prometida os de 20 anos para baixo. Os antigos morreram tudo.
e só entrou ali e tomou posse Josué e Caleb. Caleb já com a idade muito avançada, mas Caleb não ficou em cima do muro, Josué não ficou em cima do muro. Eles decidiram verdadeiramente estar próximo de Deus, andar com Deus, porque Josué aprendeu com Moisés. Quando Moisés ia para algum lugar, Josué estava. Quando Moisés estava no monte, Josué estava. E por isso que ele acompanhava Moisés. E quando Deus se irou, porque o nosso Deus também se ira, ele disse: Moisés, eu não vou mais com esse povo, eu vou mandar um anjo. Eu vou mandar um anjo que vá à frente de vocês. Mas Moisés falou: não, Senhor, se o Senhor não for convosco, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça subir dessa terra. Aprenda a andar com Deus, aprenda a depender de Deus, aprenda a verdadeiramente com Moisés. Moisés não queria se apartar de Deus de maneira nenhuma, mas as multidões e multidões que ficaram na indecisão, ficaram e morreram no deserto. Mas a terra prometida foi para aqueles que acreditaram na palavra de Deus. Por isso que Deus está usando aqui o profeta Joel: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde descer, porque o lugar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. E de quem ele estava falando? Dos desobedientes, daqueles que não estavam ouvindo Deus, não queriam ouvir Jesus. Jesus, irmãos, ainda está no nosso meio, através do Espírito Santo. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. O Espírito Santo ainda está nessa terra. O Espírito Santo nos orienta. Ele diz o que você deve ou não fazer. Ele te mostra o caminho, porque Jesus, ele já clareou essa grande luz, que é o próprio Jesus Cristo, nos iluminou nossos caminhos, nos mostrou o caminho. Eu sou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só através dele. E ele deixou o Espírito Santo para nos guiar. Mas multidões de pessoas estão caminho ao abismo. Eu trabalho, e ontem ali na Barra, ali tem a arena, né? É muito show ali, são vários shows que acontecem, são muitos cantores, e olha, milhares e milhares de pessoas ali indo para o show, e a gente olhando as pessoas bebendo, as pessoas fazendo coisas erradas, falando palavrão na rua. E ali eu fiquei pensando: meu Deus, quantas milhares de pessoas, que multidão é essa? Que multidão de pessoas, pessoas que ainda não se encontraram com Cristo, pessoas que ainda estão nas drogas, pessoas que estão nos vícios, pessoas que estão na prostituição, pessoas que estão no erro. Mas Jesus, ele está batendo em cada coração, dizendo: eis-me aqui. Jesus está batendo a porta do teu coração, e batendo a porta de grande multidão, porque ele verdadeiramente usa cada um de nós para pregar o Evangelho, para falar dessa palavra, para ser um testemunho vivo. E aqui ele usou Joel de forma muito poderosa. Agora, é algo muito tremendo que Deus nos mostra através da sua palavra, que quando ele vai falar do sermão profético, princípios das dores, o que aconteceria nesse tempo do fim. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, para você entender que estamos vivendo no tempo do fim. Mas por que, pastor? Porque a própria ciência, Deus, ele já disse, ele mesmo mostrou a Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, ele diz: Daniel, escreve essas palavras, são verdadeiras. Nos finais dos tempos a ciência se multiplicará, os homens correrão de um lado para o outro. E escute isso:
Jesus, no sermão profético, disse que naquele dia, ou seja, nesses dias, por causa dos seus, os dias serão abreviados. Os cientistas agora já comprovaram a velocidade da Terra. A Terra está girando mais rápido. Tudo está passando rápido. O ano começou agora há pouco, já estamos em agosto para setembro, daqui a pouco é dezembro. Já está passando o ano, tudo está passando rápido. Você dorme e acorda e já é outro dia, já é outra semana, daqui a pouco está passando, o tempo está passando muito rápido. E Jesus aqui, louvado seja o nome do Senhor, falando, quando ele sai do templo, diz no capítulo 24, e Jesus ia saindo do templo, aproximar os discípulos para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: vede isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não será derribada. Estando assentado ao monte das oliveiras, chegaram os discípulos, em particular, dizendo: o que serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda, a vinda do fim do mundo? Jesus respondendo disse: acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão no meu nome, eu sou Cristo, enganarão muitos. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é misto que tudo isso aconteça, ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e virá fomes, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas é só o princípio das dores. Escute, querido, está aí a guerra da Ucrânia, quase que estourando, uma guerra mundial. Está aí os terremotos, nunca se houve tanto terremoto desde que quando começou no primeiro centenário de ano. Já estamos há 2000 anos e o negócio está terrível em muitos lugares. E você olha aqui, Jesus disse que é o princípio das dores, e vão entregar muitos para ser atormentado, matar-vos-ão, odiado por causa do meu nome. Se aqui no Brasil você está pregando, mas se você pregar lá fora, em outros países, você perde a sua cabeça, você é queimado, as pessoas em outros lugares é terrível. Então tudo isso está acontecendo, e aí surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nunca houve tanta falta de amor como estamos vivendo. Nunca houve tanta falta de amor. As pessoas estão perdendo o amor próprio, o amor a Deus, o amor pelas pessoas. E aí isso é o momento do fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo e o testemunho a toda a gente, então virá o fim. Escute isso, querido. No versículo 22 ele diz aqui, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que dias? Esses agora. Esses dias que estamos vivendo. E as pessoas estão tendo a oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador, de ter a sua vida transformada, mas não querem. As pessoas estão tendo a oportunidade. A Bíblia, ela nos afirma aqui, porque haverá então aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora há pouco, nem tão pouco haverá jamais. Você vê que veio aí a pandemia, veio essa dificuldade para a humanidade, mas as pessoas parece que não se alertaram. As pessoas parece que endureceram mais os seus corações, mas Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia! Jesus está voltando para buscar os seus remidos, os seus escolhidos, aqueles que entregaram a sua vida a Ele. Ele diz na sua palavra: então os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da casa. Quem estiver no campo, não volte para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentam naqueles grandes dias,
Orai porque a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Irmãos, você sabe que eu questionando, eu falando com Deus, quando a Bíblia fala, ai das grávidas, a criança é inocente, a criança no ventre. Imagina aquele grande dia da vida do Senhor, a trombeta tocando, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, a trombeta vai tocar. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, nós que estivermos vivos seremos arrebatados para a glória do nome do Senhor. E ai das grávidas, porque a criança vai sumir de dentro da barriga. A criança vai, cadê meu filho? Cadê minha criança? Cadê meu neném? Meu filho já está com o Senhor. Ai das grávidas. Escute isso. Jesus, ele está vindo para buscar os seus filhos. Por isso que ele diz, deixa vir de mim as criancinhas. Quando os discípulos queriam jogar as criancinhas, expulsar as crianças viram até Jesus, ele disse, deixa elas vir a mim, o reino dos céus é delas, deixa elas vir, porque elas estão mais perto do que vocês. Irmão, a nossa partida está mais perto do que nós imaginamos. Jesus está perto de voltar, querido. Jesus falou ao meu coração, pregue esta palavra. Se você abrir o teu coração, ele está batendo na porta. O teu nome precisa estar escrito nesse livro. A Bíblia diz em Apocalipse 20, 11, e foi aberto os livros, e foi aberto outro livro, que é o livro da vida. Sabe, os anjos naquele grande dia, eles vão abrir os livros. Que livros são esses? Das coisas boas que você fez, ajuda que você deu, aquele cobertor que você deu para alguém, aquela ajuda que você ajudou financeiramente, aquela coisa mais simples que seja, aquela senhorinha que você atravessou no sinal, está aqui no livro. O anjo vai olhar, olha, esse aqui atravessou muita gente no sinal, esse aqui deu comida, esse aqui deu bebida, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive nu, tudo que Jesus falou, tu me deste. Aí vai passando, peraí, abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E sabe o que a Bíblia nos fala? A Bíblia nos mostra aqui, e o nome que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. E essa é a segunda morte. Pastor, qual é a primeira morte? Morre do coração, daqui a pouco para, morreu. Morre de câncer, morre de enfermidade, morre de um monte de problema. Mas essa é a primeira morte. Morreu, está no caixão, está ali. Se é salvo em Cristo, tem a vida eterna. Se é salvo em Cristo, não tem problema. Mas se não aceitou Jesus, irmão, sou chamado para muitos funerais, e eu já fiz muitos funerais, e eu não gosto de fazer funeral de quem não é evangélico, porque eu me sinto mal, porque eu sei para onde a pessoa vai. Agora, funeral de crente, né, de servo, está ali, vai partir, irmão, ali só está a matéria, e lá, já está com Jesus. Lembra do ladrão da cruz? Ele disse, um caçoando, se tu é Deus, desce daí. Não, peraí, ele não fez nada, para nós, ele reconheceu, nós estamos errados, agora ele não. Jesus, lembra de mim quando tu chegar ali, chegar no teu reino, hoje mesmo estarás no paraíso. Hoje mesmo, hoje tu estarás comigo. É assim que Deus faz. Mas para isso você tem que ter um coração sábio, porque a nossa vida, Salmo 90, sobe aos 70, os que chegam a 80 é cansaço e enfado, mas tem criança pequena que morre também. Escute isso, no versículo 12, sabe o que Moisés disse? Senhor, ensina-nos a alcançar um coração sábio, Senhor.
nesses dias, nos dias de nossa vida, para que verdadeiramente nós venhamos conhecer a Tua palavra. Olha que é lindo aqui o que ele fala. Eu glorifico a Deus porque esse Salmo 90, Moisés, quando ele faz, ele já passou por muitos problemas, por muitas situações, mas ele diz aqui, Senhor, ensina-nos a contar nossos dias de maneira que alcancemos um coração. Volta para nós, Senhor, até quando? A placa para com os teus servos, né? E ele vai dizer aqui, irmãos, no versículo de número 5, né? Tu levas como a corrente da água, são como um sono, são como a erva que cresce na madrugada, e de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta e se seca, pois somos consumidos pela ira do teu furor e somos angustiados. Moisés sabia que a nossa vida é assim, como o Tiago diz, que ela passa como um sopro, é como um vento. A oportunidade que você está tendo hoje, talvez amanhã você possa não ter. A chance que você está tendo hoje de entregar o teu coração para Deus, de entregar a sua vida para Deus, porque nós temos tempo para tudo, para tantas coisas, mas às vezes menos para Deus. E Deus quer que você dê um tempo para Ele agora. Deus está te chamando para o encontro. Deus está te chamando para que você tenha um encontro verdadeiro com Ele. É hora de você remir o tempo. O apóstolo Paulo, olha o que a Bíblia, a carta aos Efésios, irmãos, no capítulo de número 5, verso 15, ela ensina para a gente remir o tempo. Pastor, o que é remir o tempo? Remir o tempo é você aproveitar mais o seu dia, é você aproveitar. Tem gente que só vive dizendo, não, eu estou na correria, eu estou aqui, eu vou na correria, vai nessa correria, e se esquece da sua vida espiritual. Eu tenho que fazer. Irmãos, nós temos que ter um tempo para Deus. Ele diz aqui, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, e entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você seja salvo. Aleluia. Mas até quando você vai se esconder? Até quando você vai deixar essa oportunidade passar? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu vou fechar a Bíblia. A palavra de Deus nos ensina em Romanos 10, 9 e 10, que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz a confissão para a salvação. Jesus está batendo a porta do teu coração. Só você pode abrir. Só você pode abrir para deixar ele entrar. Só você pode declarar com a tua boca, porque naquele grande dia muitos vão ficar. Muitos que não declararam aqui na terra tiveram a oportunidade de se entregar a Cristo, de dizer, Jesus, eu te aceito como Salvador. Você está deixando essa oportunidade passar. Mas hoje Deus te chama, porque Ele te ama. Hoje Deus te chama, e Deus colocou no meu coração essa palavra, que multidões e multidões estão no vale da decisão. Deus quer que você saia de cima do muro hoje. Deus quer que você tome uma decisão. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu quero fazer hoje. A Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai e dos anjos de Deus. Ele quer confessar aquele grande dia. Já imaginou você chegar lá e o teu nome não está escrito no livro da vida? Já imaginou o anjo olhar para você e dizer, você não aceitou aquele dia, a oportunidade foi dada, a porta, Jesus estava batendo na tua porta,
Escute isso. Os anjos queriam fazer isso que nós estamos fazendo aqui, pregar o Evangelho. Mas essa missão Deus deu para mim e para você. Aponte para o teu irmão. Deus deu para mim e para você. De pregar essa palavra. Eu podia pregar aqui chave de carro, casa, prosperidade. Deus te dá, te abençoa. Sim, mas a maior riqueza que você pode ter na vida é a vida eterna com Deus. Escute isso. Ou é céu ou é inferno. Qual é a decisão? Muitos no vale da decisão. Pastor, o que eu preciso fazer? Aceitar como Salvador, aceitar Jesus. O resto deixa ele fazer. Pastor, mas ainda estou fumando. Não tem problema, pode vir fumando. Pastor, estou bebendo. Vem bebendo. Pastor, eu ainda estou cometendo erro. Vem, porque você vai ver a transformação que Jesus vai fazer na tua vida. Porque Jesus não veio para o bonzinho, não. Ele veio para os doentes. Ele veio para aquele que verdadeiramente abrir o seu coração e dizer: eu preciso de ti, eu entrego a minha vida a ti. E não importa o que você fez, importa o que você vai fazer a partir de agora com Jesus. Aleluia! E Ele está te chamando hoje. Você veio aqui nessa casa, a casa de Deus. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. É aqui que Ele te dá vitória, que Ele fala contigo através da palavra. E Ele quer te abençoar hoje. Tem alguém para aceitar Jesus como Salvador? Pastor, hoje eu quero. Hoje eu não vou ficar no vale da decisão, não. Hoje eu tomo essa decisão. Pastor, estou afastada, mas hoje eu quero Jesus. Eu quero Ele transformando a minha vida. Tem alguém nessa noite? Levanta a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém nessa noite que queira entregar a sua vida para Jesus? Você que está nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, a você que está nos acompanhando, escute isso. Talvez essa seja a sua última oportunidade, ou talvez a penúltima, eu não sei, mas Deus está te dando uma oportunidade de você aceitar Ele como o único suficiente Salvador da sua alma, da sua vida. Se você fizer isso, o teu nome é escrito no livro da vida. Eu vou perguntar só mais uma vez aqui na nave da igreja. Talvez todos aqui sejam já evangélicos, mas se você ainda não aceitou, essa é a sua oportunidade. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão? Pastor, eu quero aceitar. Pastor, eu estou afastado, mas hoje eu quero voltar. Tem alguém nessa noite? Tem alguém? E se você estiver aí pelos canais da internet, dá um joinha aí, coloca o seu nome, nós vamos orar por você. E que Deus possa te abençoar e te dar mais uma oportunidade. Toda a igreja fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor. E logo após estaremos dando aqui os anúncios. Amém? Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer. Senhor, multidões e multidões no vale da decisão. Talvez, Senhor, essa pessoa que está ouvindo e vendo agora essa mensagem, esteja no vale da decisão. E o Senhor possa agora, Pai, mostrar o caminho para essa pessoa. Assim como mostrou para Paulo um caminho para Damasco, mostra, Senhor. Ilumina a vida dessa pessoa, que ela venha te aceitar como Salvador, que o teu nome venha ser glorificado e exaltado. E eu te peço a bênção para cada um dos teus filhos, Pai, nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Amém, assim seja. A pastora vai estar, a irmã Flores Bela vai estar dando um anúncio, e logo após estaremos encerrando, em nome de Jesus. Amém?